Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, iniciando mais um momento da leitura da palavra do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estar iniciando o livro de Neemias. Nesse livro nós vamos ver que depois do templo também foi reconstruída a muralha de Jerusalém. E Neemias foi quem dirigiu esse empreendimento. Ele também colaborou com Esdra para restaurar o fervor religioso do povo. Então, nós vamos ver, aleluia, que Neemias foi, aleluia, quem reconstruiu a muralha de Jerusalém e ajudou o sacerdote Esdra, no livro passado que a gente leu, aleluia, a restaurar o fervor religioso do povo, ao povo voltar-se para o Senhor. Aleluia, que esse livro possa falar tremendamente aos nossos corações. Vamos iniciar lendo o capítulo de número 1, 2 e 3 do livro de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar nossa leitura. Neemias ora por Jerusalém, capítulo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Astaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anami, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado do cativeiro da Babilônia. E eles me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá. Estava passando por grande dificuldade. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, aleluia, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada e fiz a Deus esta oração. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guarda a Tua aliança com aquele que te ama e obedece os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço de dia e de noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo, temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos confins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu livraste do cativeiro com grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faz com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Capítulo 2 de Neemias. Neemias vai para Jerusalém. O que vou contar aconteceu quatro meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Astaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e servi. O rei nunca me havia visto triste, por isso perguntou: por que você está triste? Você não está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo. Respondi que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde meus antepassados estão sepultados estão em ruína e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei a Deus do céu, depois disse ao rei:
Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o meu pedido. Ele perguntou: quanto tempo eu ficaria fora e quando voltaria? E eu disse: então pedi ao rei um favor, que me desse cartas para os governadores da província do Eufrates Oeste, com instrução com instruções para que me deixasse passar até chegar à região de Judá. Também ali pedi uma carta para Asaf, o guarda florestal do rei, mandando que me desse madeira para fazer os portões da fortaleza que protege o templo e para fazer as muralhas da cidade e a casa onde eu iria morar. E o rei deu tudo o que pedi, porque Deus estava comigo. O rei mandou que fosse comigo alguns oficiais do exército e uma tropa da cavalaria. Então eu viajei para a província do Eufrates Oeste e ali entreguei aos governadores as cartas do rei. Mas Sabalate da cidade de Bet-Horon e Tobias, um oficial do país de Amon, ficaram muito zangados quando souberam que alguém tinha vindo para ajudar o povo de Israel. Eu cheguei a Jerusalém durante 3 dias. Não contei a ninguém o que se passava, o que pensava de fazer pela cidade, de acordo como Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí, junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale no oeste e fui para o sul, passando pela fonte do Dragão até o portão de lixo. Conforme andava eu, examinando as muralhas da cidade que havia sido derrubada e os portões que havia sido destruído pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale de Cedron e passei por ele, e sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado nada a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou a qualquer outra pessoa que iria tomar parte do trabalho. Mas aí eu lhe disse: veja como é difícil nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. E eles disseram: vamos começar a reconstrução. E se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sabalate e Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele, vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. Não têm nenhum direito de decisão e não têm nenhuma parte nas instruções religiosas do povo de Israel. Capítulo 3. A reconstrução das muralhas. As muralhas da cidade foram reconstruídas da seguinte maneira: Eliasibe, o grande sacerdote, e os seus, aleluia, o grande sacerdote e os seus colegas sacerdotes reconstruíram o portão das ovelhas, depois inauguraram e puseram os portões nos seus lugares. Eles construíram as muralhas até a torre do Sem e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte: Zacum, filho de Incre,
construiu o trecho seguinte. O grupo de famílias de Azená construiu o portão dos peixes. Eles puseram as vigas e os portões nos seus lugares e colocaram os trincos e as trancas. As três partes seguintes foram construídas por estes homens. A primeira por Meromote, filho de Urias e neto de Acós. A segunda por Mesulam, filho de Berequias e neto de Mesabel. E a terceira por Zadok, filho de Baná. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, mas os homens importantes das cidades não quiseram fazer o trabalho braçal que os mestres de obras mandaram. Joiada, filho de Passeia, e Mesulam, filho de Bezodias, reconstruíram o portão velho. Eles puseram as vigas e os portões nos lugares e colocaram os trincos e as trancas. Melatias de Gebião, Jadom de Meromote e homens da cidade de Gibeão e de Mispa construíram o trecho seguinte, chegando até a casa do governador da província do Eufrates Oeste. Uzuel, filho de Araías, que era ouvires, construiu o trecho seguinte. Ananias, que era perfumista, construiu o trecho seguinte até a muralha larga. Refaías, filho de governador da metade do distrito de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. Jedaías, filho de Arumaf, construiu o trecho seguinte perto da sua casa. Atum, filho de Asabeneias, construiu o trecho seguinte. Malquias, filho de Arim, e Azube, filho de Pat-Moabe, construíram o trecho seguinte, a Torre dos Fornos. Salum, filho de Alós, governador da outra metade de Jerusalém, construiu o trecho seguinte. As suas filhas os ajudaram no trabalho. Anaum e os moradores de Zanoa reconstruíram o portão do vale. Eles puseram os portões no lugar e colocaram os trinques e as trancas e consertaram 500 metros de muralha até o portão do lixo. Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Careim, reconstruiu o portão do lixo. Ele pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Salum, filho de Ozé, governador do distrito de Mispa, reconstruiu o portão da fonte. Ele fez uma cobertura, pôs os portões no lugar e colocou os trincos e as trancas. Na represa de Selá, ao lado do jardim do rei, Salum construiu a muralha, até as escadas que descem da cidade de Davi. Neemias, filho de Azabuque, governador da metade do distrito de Bet-Zum, reconstruiu o trecho seguinte, até a sepultura de Davi, até a represa e até as barracas do soldado. Levitas que trabalharam nas muralhas. Os levitas também ajudaram a construir muralhas. Segue a lista deles. Reum, filho de Bani, construiu o trecho seguinte. Asabias, governador da metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Havia filhos de Enadab, governador da outra metade do distrito de Keila, construiu o trecho seguinte. Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, construiu o trecho seguinte em frente do depósito de armas até o lugar onde a muralha faz a esquina. Baruque, filho de Zabai, construiu o trecho seguinte, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Elisabe, o grande sacerdote. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, construiu o trecho seguinte, desde a porta da casa de Eliasibe até o fim da casa. Sacerdotes que trabalharam nas muralhas. Os sacerdotes também ajudaram a construir as muralhas. Segue a lista dele. Os sacerdotes que moravam em redor de Jerusalém construíram o trecho seguinte. Benjamim, Azube construiu o trecho seguinte, em frente das suas casas. Azarias, filho de Maazeias e neto de Ananias, construiu o trecho seguinte, em frente da sua casa. Binium, filho de Enadab, construiu o trecho seguinte, desde a casa de Azarias até a esquina da muralha.
Palau, filho de Uzai, construiu o trecho seguinte, começando na esquina da torre do palácio de cima, perto do pátio da guarda. Pedaías, filho de Paróis, construiu o trecho seguinte, até um lugar leste, perto do portão das águas e da torre que guarda o templo. Isso ficava perto daquela parte da cidade chamada Ofel, que moravam os homens que trabalhavam no templo. Outros construtores. Os homens da cidade de Tecoa construíram o trecho seguinte, que era o seu segundo trecho, desde um ponto do lado contrário a um grande que guarda o templo até a muralha perto de Ofel. Um grupo de sacerdotes construiu o trecho seguinte, saindo do portão dos cavalos e continuando para o norte. Cada um deles construiu em frente da sua própria casa. Zadok, filho de Emé, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Semaías, filho de Secanias, que era o guarda do portão leste, construiu o trecho seguinte. Anamias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zafalaf, construíram o trecho seguinte. Esse foi o segundo trecho que eles construíram. Mesulã, filho de Berequias, construiu o trecho seguinte em frente da sua casa. Ouvi chamar Maquias construiu o trecho seguinte até a casa pelos trabalhadores do templo e pelos comerciantes. Essa casa estava ao lado do portão da guarda, perto da sala que ficava no alto da esquina nordeste da muralha. E ouviram os comerciantes construíram o último trecho da sala da esquina até o portão das ovelhas. E essa foi a nossa leitura nos capítulos de 1 a 3 do livro de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 21. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estava sentado. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da pátria da Média, do Elã, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Gerene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos estão ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar e perguntar uns aos outros. O que seria que isso queria dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. A mensagem de Pedro. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, em voz bem alta, começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, preste atenção e escute o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã.
O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Isto o que eu vou fazer nos últimos dias, disse Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visão, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias ele também anunciaram a mensagem: em cima no céu farei com que apareça coisas espantosas, e embaixo da terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Deixa o seu like, aleluia. Ouça a palavra do Senhor Jesus a falar ao seu coração. Compartilhe com mais vida, em nome de Jesus. E só lembrando que a versão que eu faço a leitura aqui no nosso canal é a versão NTLH, tá certo? Que Deus em Cristo possa vos abençoar de uma forma poderosa, em nome de Jesus.